A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus os abençoe. Sou o pastor Rafael Viana e hoje eu quero falar acerca de um livro que eu acabei de ler aqui e ele traz informações sobre a guerra entre católicos e protestantes após a Reforma, 150 anos depois da Reforma, na Escócia, mas que é uma referência para todo mundo antigo, né? Porque essas guerras de fato elas aconteceram em vários lugares do mundo, principalmente na região da Europa, onde católicos e protestantes se mataram por causa da fé. Então vale muito a pena você buscar conhecimento acerca desse episódio da igreja também para não cometermos os mesmos erros. Como eu adquiri essa informação? Eu li um romance do escritor Walter Scott. Walter Scott, ele inventou este tipo de narrativa, é um romance histórico. Se você é uma pessoa como eu era, que tinha muito preconceito em ler, por exemplo, livros de literatura e romance, porque eu achava que era uma perca de tempo, eu aprendi que a literatura, ela é a possibilidade das coisas que podem acontecer. São histórias que às vezes mesmo fictícias, na verdade são histórias que podem ter acontecido em algum lugar do mundo e serem anônimas, ou que poderiam acontecer. E como disse Leibniz, quem é a pessoa inteligente? Aquela que viu mais figurinhas. Então, vale muito a pena. E um detalhe, por que Walter Scott fica famoso por inventar esse tipo de narrativa? Porque apesar dele colocar alguns personagens fictícios, outros serão verdadeiros e a história, no fundo do romance, é verdadeira. Por exemplo, ele vai contar aqui sobre a batalha entre católicos e protestantes que aconteceu na Escócia em 1679. O personagem principal é Henry Morton, é fictício, mas os soldados, por exemplo, o general da guerra, que é o John Graham de Claverhouse, é verdadeiro. Também o que está do lado dos presbiterianos também, que era o Belfort, também um guerrilheiro, também é verdadeiro. E também os acontecimentos da guerra são verdadeiras. Então isso é muito interessante. É um livro que traz fortes emoções, paixões, amor e guerras, conflitos, interesses, mostra ali interesses entre religião e poder, a desculpa que as pessoas usam para usar a religião e conseguirem o poder. Tudo isso é muito bem articulado, muito bem argumentado entre as personagens do romance e é muito bom. Logo no começo do livro, para você ter ideia, o nome original, só para você ter uma ideia, se chama Old Mortality, que em inglês é o velho da morte ou o velho do cemitério. Foi traduzido para o francês como os puritanos, né? Os puritanos da Escócia, e para o português também, como os puritanos da Escócia. Tá? Então, o narrador, ele é um professor que está caminhando e ele chega até um cemitério perto da sua casa e ele encontra ali um velho que limpava túmulos de guerreiros presbiterianos que haviam morrido há muito tempo atrás. E aí ele começa a conversar com esse velho. O velho, ele reformava o nome dos guerreiros que estavam no túmulo. Estava cuidando ali do túmulo dos mortos, né, dos protestantes. E aí o professor pega informação com esse velho. E com as informações que ele tinha, aí ele começa a nos contar a história do livro. Logo no começo, ele fala, por exemplo, ele faz menção sobre 2 mártires que aconteceram no tempo dos protestantes em 1555. Você sabia que existiram mártires protestantes? O mártir não foi só aquele que morreu no começo da igreja, não. Na Reforma Protestante, depois de Martinho Lutero, tiveram muitos mártires. Inclusive, o autor vai citar Hugh Latimer, que morreu em 1555, e John Hooper também, 1555. Mártires queimados na fogueira por causa da fé evangélica, tá? Como eu te disse, a história ela acontece em 1679. Aí, mais ou menos, o autor,
o escritor do livro, ele viveu no final de 1700, perto da Revolução Francesa. Então ele tem uma visão já formada sobre o que aconteceu na Escócia 100 anos antes dele nascer. Tá? Como ele era de lá, então ele vai fazer isso aí. Bom, um outro detalhe é que na Inglaterra, no momento em que acontece a história do livro, também nós temos a vida do John Bunyan. O John Bunyan ele não está relatado nesse livro, mas o John Bunyan tem muito a ver com esse livro. Por quê? O John Bunyan ele ficou preso mais ou menos 15 anos, se não me falha a memória, por pregar sem licença. Se você não conhece o John Bunyan, ele é o escritor de O Peregrino, um dos livros mais famosos entre os evangélicos. Inclusive eu recomendo que você leia, é um livro muito importante para o cristão, tá? Ele vai citar também Henry Mackenzie. Para você que não conhece, o Mackenzie também foi um grande escritor. Mas o John Bunyan é incrível, é fenomenal. Você precisa conhecer a história do John Bunyan. Ele é falado no livro Heróis da Fé, uma pequena biografia dele. E, por exemplo, na Escócia, o autor vai relatar o seguinte: quando o rei chega ao poder e começa a impor licença para que os pregadores pudessem pregar a palavra. E é claro, só ia ter licença e permissão quem tivesse segundo a ideologia do rei. Como o John Bunyan não tinha, na vida real, o grande pregador John Bunyan, o que acontece? Ele vai preso e na prisão escreve O Peregrino. Aqui no romance tem esse conflito, onde muitos presbiterianos estão sendo presos, outros mortos, e aí surge uma facção chamada de Whigs. Whigs são um grupo de pessoas do Covenante. Covenante é o povo da aliança, eles dizem. Resumidamente, são os evangélicos lutando pela liberdade de culto. E eles vão querer destronar o rei. Por quê? Porque o rei impõe a sua lei e permite apenas que os católicos tomem conta da religião do Estado. Então eles vão pegar em armas, eles vão ir para cima e o pau vai quebrar. Vai ter retaliação e vai ter uma guerra de volta. E aí o Walter Scott vai estar relatando aqui no livro dele a batalha que aconteceu de fato em Drumclock, no sul da Escócia. Vai ter a batalha na ponte de Bothwell e vai ter o ataque à capital da Escócia, onde o primeiro ataque que acontece, os presbiterianos foram com o peito aberto, a cara e a coragem, e tinha chegado lá um grande general da Inglaterra para ajudar os escoceses contra os presbiterianos guerrilheiros, e ele arma uma estratégia e pega os presbiterianos tudo desprevenido, toma tiro pra caramba. Na época já tinha aquelas armas de recarregar na pólvora, e é tiro comendo, é espada cortando, e um monte de gente, um absurdo, morrendo por causa de guerras entre facções e pensamentos religiosos. O interessante é que o Walter Scott, o escritor, e até mesmo o narrador, você não pode confundir o escritor com o narrador. O narrador, em muitas vezes, ele também é um personagem que faz parte da história. Eles não emitem juízo, eles apenas vão relatando o que está acontecendo historicamente. E aí ele coloca qual é a visão dos católicos acerca dos protestantes, que são aquelas pessoas que tinham a mente revolucionária, voltada para a revolução. Lembre-se, havia mais ou menos 25 anos na história do livro que tinha acontecido na vida real a Revolução Inglesa. Mataram o rei Carlos I em praça pública, lá na Inglaterra. Isso era visto também na Escócia. Então os católicos falavam, esses protestantes, eles querem, esses presbiterianos, calvinistas, extremistas, querem destronar o rei, querem matar o rei, então eles também pegaram em arma para lutar contra os protestantes. Vai mostrando o que o católico pensava do evangélico, vai mostrando o que o evangélico extremista também pensava do católico, e no meio de toda essa guerra tem o personagem principal, o Henry Morton, que ele representava
não é uma terceira via e também não é a moderação, é a sensatez. Não é simplesmente moderação, é a sensatez. A única coisa que ele queria era a liberdade religiosa, o direito a cada um ter a sua religião, não ser obrigado pelo Estado a seguir uma religião, mas ele também não queria pegar em armas para lutar contra os católicos. Um dos motivos é que ele ama uma mulher da nobreza, ele também era nobre, mas ele ama uma mulher da nobreza que era católica. E vai ter todo um desenlace, vai ter toda uma construção da história dele para ele tentar ter a mão dessa mulher e ele não consegue, os conflitos o separam. E em meio a toda essa história, tá acontecendo, o narrador está mostrando a história que aconteceu de fato da guerra entre católicos versus presbiterianos, né, covenanters, como o povo da aliança estava sendo chamado no livro, e é assim que foi chamado na história, né? Registrado na história. Bom, era isso que eu tinha para falar para você. Se você não leu, recomendo que você leia. Se você tem preconceito com literatura, lembre-se, a literatura é importante também para você desenvolver a tua linguagem. Se você tem algo para falar, só que você não sabe como, se você já pensou assim, eu queria dizer algo, mas não sei como. Tô sentindo algo, mas não sei expressar. Isso mostra que você precisa dominar mais a linguagem, né? A sua língua, a nossa língua portuguesa, entender mais sobre os sentimentos, as emoções, e para te ajudar a desenvolver isso, a leitura é uma excelente ferramenta. Então vou estar indicando mais livros aqui. Se você gostou desse vídeo, te peço, se você ficou até o final, você é guerreiro mesmo, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu curtir aí, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até a próxima.